Fala galera, continua aqui a nossa correção da prova da UEG, Universidade Estadual de Goiás, 2022/1. Vamos lá. Então vamos lá galera, mas antes de tudo, senta o dedo nesse like, não deixa para depois, senão você esquece. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Lembrando que a gente já está aqui no meio da correção da prova da UEG 2022/1. Caso você tenha perdido o começo, playlist aí acima, como sempre. Então vamos lá, galera. Aqui a questão de número 20 nos trouxe o seguinte. O Corpo de Bombeiros possui uma equipe de 10 paramédicos. A cada chamada, aliás, 3 paramédicos saem juntos para fazer o atendimento. A quantidade de diferentes composições com 3 paramédicos que podem ser formadas é. Então aqui, questão grátis, né, galera? Questãozinha tranquila. Por quê? Eu tenho um grupo de 10 pessoas, eu vou tirar uma parte daquilo ali. E essa parte não faz diferença a ordem, né? Se eu pego ali João, Maria e Pedro, ou Pedro, João e Maria, continuam sendo os mesmos 3 paramédicos. Se a ordem não importa, a gente tem aqui uma combinação. Simples assim. Uma combinação de 10 tomados 3 a 3. Então aqui, ou você pode lembrar da fórmula da combinação, né? Que é o 10 fatorial sobre 10 menos 3, que vai ficar 7 fatorial, vezes 3 fatorial. Vamos até colocar aqui, né? 10 menos 7, 10 menos 3. A ideia da fórmula é essa. Ou deu branco na hora da prova, lembra da dica aqui. Para fazer essa combinação, eu escrevo os 3 primeiros termos apenas. Então, eu vou colocar ali o 10 fatorial, que seria 10 vezes 9 vezes 8, sobre 3 fatorial. Eu posso lembrar dessa forma também se eu esquecer da minha fórmula, beleza? Então, isso daqui vai ser 10 vezes 9 vezes 8. 3 fatorial a gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui agora é só fazer simplificações, né? O 2 eu posso simplificar com o 8, que aqui sobra 4. E o 9 com o 3, que sobram 3. Então basta fazer essa multiplicação. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120. Então a gente tem 120 formas diferentes de montar essas equipes. 120, gabarito, item B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Uma questão tranquila aí pra gente, né? Uma questão grátis. Vamos lá para a questão de número 21, que falava assim. 2 pontos percorrem uma circunferência de raio unitário em sentidos contrários, partindo do mesmo ponto no mesmo instante. Um percorre a distância de 14π sobre 3. Então, como está percorrendo ali, está mexendo com ângulos, eu vou desenhar aqui como se a gente estivesse olhando isso no ciclo trigonométrico, beleza? Então, eu vou ter ali a ideia do ciclo trigonométrico. Eu vou colocar ambas partindo da nossa origem. A gente sabe que geralmente a gente coloca a origem nesse lugar. Então, beleza. E ele falou o seguinte. Um percorre a distância de 14π sobre 3 radianos no sentido anti-horário. Ou seja, ele vai rodar nesse sentido. Que é a posição que a gente costuma usar, né? Então, eu vou trabalhar com esse 14π sobre 3. Eu vou trabalhar com a ideia dele. Então, a gente sabe que 14π sobre 3. Π a gente sabe que é 180. Então, se eu olhar ali 180 dividido por 3, eu tenho 60. Então, a mesma coisa de 14 vezes 60. Essa multiplicação a gente vê que é 840. Então, eu tenho ali 840 graus. Beleza. Reescrever nesse 840 graus, né? Porque uma volta a gente sabe que é 360. Então, dividindo isso daqui por 360, ou trabalhando com a ideia dos múltiplos de 360, a gente vê que isso é 720 mais 120. Porque o 720 é 2 vezes 360. Ok? Então, o que está acontecendo? Ele está dando uma volta completa, 2 voltas completas e andando 120 graus. Então, 120 graus, ele ficaria por aqui. Beleza, né? Vamos continuar trabalhando com o outro. E aí a outra trouxe a seguinte informação. Enquanto o outro percorre 43π sobre 6 radianos no sentido horário. Então o outro agora vai rodar nesse sentido, sentido horário, seguindo o relógio. Então, mesma ideia, vamos trabalhar com esse 43π sobre 6. Mesma ideia. Aqui eu vou ter
π é 180. 180 dividido por 6, eu tenho 30, né? 18 dividido por 6, a gente tem 30. Então, 43 vezes 30, a gente tem 1.290. E esse 1.290, dividindo ele por 360, mesma ideia. Eu vou ter 1.080 mais 210. Esse 1.080 é a mesma coisa que 3 vezes 360, ok? Vamos tirar aqui nosso zoom aqui para melhorar. Então, o que está acontecendo? No sentido horário, ele está dando 1, 2, 3 voltas e rodando 210 graus. Se meia volta é 180, 180 mais 30, ele vai estar em 210. Então, ele vai estar mais ou menos nessa posição. Olhando melhor naquele quadrante, vamos refazer aquele quadrante aqui, mais detalhado. Então, o nosso primeiro, que foi 120, se 1/4 ali é 90, então ele andou ali 90 mais 30 graus. Beleza. E o nosso 210, como ele estava rodando em sentido horário, ele rodou 180 mais 30 graus, a mesma ideia. Então aqui é 30. E aí, qual é o comando da questão? O que ele pediu para a gente? Quando os dois pontos terminam o percurso, a distância entre eles é. Então eu quero a distância entre esses dois. Ou seja, eu quero esse tamanho. Se a gente sabe que cada quadrante ali tem 90 graus, se aqui eu tenho 30 e 30, esse pedaço aqui, a distância entre eles, também é 30 graus. E 30 graus em radianos, já que olhando para os nossos gabaritos tudo está em radiano, 30 graus é a mesma coisa que π dividido por 6. Π dividido por 6 radianos. Π dividido por 6, a gente tem como gabarito o item A. A de acertei, A de aprovado. Então, até agora da prova, uma questãozinha um pouco mais trabalhosa era essa daqui. Mas era só ter a ideia ali de transformar radianos para graus e a ideia de deslocamento no ciclo trigonométrico. Beleza? Vamos para mais uma. Questão de número 22. 22... Não, 22 eu quero deixar para a gente discutir no final. Tá? Eu vou deixar ela para um próximo aí. Eu vou fugir a ordem. Eu vou colocar aqui a número 23. Então vai estar o seguinte. Sabe-se que 2 elevado a menos meio é igual a raiz de 2 sobre 2. Então o gráfico da função y igual a log de x na base 2 passa pelo ponto. Então eu tinha que lembrar da ideia do gráfico desse log. Então bastava a gente lembrar ali que, olhando nos eixos x e y, o nosso gráfico ali dessa função ia ser algo desse tipo, né? Aqui a gente tem a função y igual a log de x na base 2. Só para ter a ideia do gráfico. Mas, para resolver a questão, a gente nem precisava isso. Bastava eu aplicar a definição de logaritmo. Por quê? Eu vou reescrever isso aqui em outra ordem. Então, eu vou colocar o y aqui no final. Mas ele contou isso para a gente. Log de x na base 2 é igual a y. Aplica a definição de logaritmo, né? Aquela ideia ali do coraçãozinho, ou como a gente brinca, a regra da bundinha, né? Então, o que eu teria aqui? 2 elevado a y é igual a x, ok? E agora, olha para a informação que o exercício nos deu. Ele falou que 2 elevado a menos meio é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, queira ou não, aqui ele já contou para a gente quem é x e quem é y. Então, já que ele está querendo saber o ponto, o meu x é raiz de 2 sobre 2 e o nosso y é menos meio. Nem precisava mexer com a ideia do gráfico, ok? Raiz de 2 sobre 2 e menos meio, a gente tem como gabarito o item C. C de certo. Aquela questão de número 22, galera, eu vou deixar ela para o nosso próximo vídeo. A gente vai discutir ela ali, fora da ordem, porque eu quero dar uma atenção melhor para ela. Assim como aconteceu no primeiro vídeo, ali também a gente vai ter algumas coisas para discutir, para ver se aquela questão vai ser anulada ou não, ok?
Vejo vocês no nosso próximo vídeo, que vai ser o encerramento da correção dessa prova da UEG 2022/1. Vejo vocês lá.